Então, gente, voltamos para mais uma aulinha. Agora a nossa aula vai ser como georreferenciar uma imagem no seu QGIS. Mas não só uma imagem, tá? Quando eu digo imagem, pode ser uma imagem de uma imagem de satélite, pode ser uma planta, pode ser uma planta antiga que você ali escaneou e tem uma imagem dela. E você pode jogar ali no seu QGIS para estar georreferenciando ela, beleza? Dentro do programa, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai para o Google, porque eu estou falando de imagem, mas aqui eu vou demonstrar como fazer isso com planta, tá? De uma vez, beleza? Mas com imagem também não tem muito mistério. Eu vou ir comentando enquanto a gente vai passando. Para pegar as plantas, eu vou pegar as plantas do IBGE, do Exército Brasileiro, beleza? E para encontrar essas plantas, você vai vir aqui no BDGEX, você vai colocar isso aqui no seu navegador e vai vir nesse site, beleza? E aqui você já vai ver a opção de fazer login ou se cadastrar. Se você já não é cadastrado, que eu imagino que seja o caso, você vai fazer o seu cadastro, beleza? E aí você vai preencher todas essas informações aqui, tá? As que você não tem como preencher, por N razões, tá? Como, por exemplo, sei lá, seu CREA, entendeu? Ó, apenas para uso interno, sabe? Tipo, coisas que você não... Nome de guerra, você não precisa preencher essas coisas, evidentemente. Preencha aquilo que você pode preencher, tá? E aí você vai e se cadastra. Show? Eu já tenho um cadastro, então já vou entrar aqui na minha... Já entrei aqui na minha conta, no meu login. E quando você chegar nessa tela, depois que você já fez o seu cadastro, você vai vir aqui em baixar e vai digitar o nome do local que você quer baixar essa planta. Então, por exemplo, eu sou de Juiz de Fora, poderia baixar de Juiz de Fora, só que aqui nessa planta de baixo, ela pega aqui essa parte sul de Juiz de Fora, pega a zona sul, pega o bairro São Pedro aqui, né, a represa. Então eu vou optar por pegar ela mesmo. Então como que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar Matias Barbosa e ele já vai identificar para minha planta. Uma coisa a carta, uma coisa importante que você faça antes, que é vir detalhar. Aqui vão ter os dados da carta, beleza? Então, e por que que isso é particularmente importante? Primeiro, obviamente, para você ver aqui os dados de identificação da planta. E segundo, para você ver essas características técnicas, beleza? Da carta, tá? Então, e o dado principal aqui que a gente vai querer é o sistema de referência planimétrico, beleza? Então, com essa guia aberta, a gente vai vir e vai baixar o arquivo, beleza? Eu já estou um tempo logado na plataforma, então provavelmente ele me deslogou por conta disso. Mas é assim, você vai baixar, vai aparecer a janela do seu dispositivo, qual pasta você quer baixar, e você vai e baixa. Eu não vou fazer todo o processo porque eu já tenho essa planta baixada, então é só para mostrar mesmo quais botões aí você vai acessar para você ter as informações e para você conseguir acessar o arquivo, tá? Então eu já estou aqui com o meu QGIS aberto para a gente matar em um tempo. E aí você vai entrar normalmente no seu QGIS, tá? Aqui, onde você vai achar como fazer o georreferenciamento? Em versões mais antigas, na minha memória, o georreferenciador, né, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para o georreferenciamento da imagem, e no caso aqui da carta, ficava nesse complementos. Então era você apertar nesse complementos e verificar aqui se o seu georreferenciador estava habilitado ou não. Se não estivesse habilitado, você ia vir habilitar. Tá? E aí ele ia aparecer, se não me falha a memória, aqui no seu raster. Na minha versão, ele aparece aqui em camada, tá vendo? O georreferenciador ele já aparece normalmente, não precisa ativar ele nem nada, ele já aparece nativo no programa. Então você vai vir e clicar no georreferenciador, independentemente de onde ele estiver, vai ser exatamente essa janelinha aqui mesmo. Antes de mais nada, você vai abrir o seu raster, você vai trazer a sua imagem, você vai trazer seja a imagem que você tem de satélite, ou seja, a
a carta, né, a planta antiga que você tem, ou a carta topográfica, igual eu estou utilizando aqui, para o seu programa. Então, ó, aqui está ela. Ela vem em TIFF, que é o tipo de arquivo, né? E aqui, olha só que interessante que vocês já vão notar. Ela já vem com as grades de coordenadas, beleza? Então você pode já visualizar aqui as coordenadas x e y, beleza? E por que eu pedi para vocês olharem os detalhes da planta? Notem aqui. Se vocês já vão ter aqui vários dados, data da planta, legenda, sabe? E vocês vão ter também o datum. Olha isso aqui. O datum vertical está como Imbituba e o datum horizontal está como Córrego Alegre. Só que notem que se vocês acessarem lá na plataforma, o datum vai estar EPSG 4326. Se você na hora que você for adicionar os pontos, você vai escolher o datum dos pontos. Se você escolher o Córrego Alegre, vai ficar muito errado, tá? Então use não o que está na planta nesse caso, mas o que está na plataforma. Sempre verifique quando você for fazer um download de uma imagem de satélite ou quando você for fazer o download de uma planta antiga. Planta antiga, se ela não tiver tratada, vai ser os dados da planta mesmo. Ou quando você for fazer o download de uma carta como essa, digital. Porque pode ser que ela já tenha passado por algum tratamento, tá? E se você usar o datum original, não vai bater. Beleza? Então aqui, ela certamente já passou por um tratamento lá pelo exército, e agora você, ou pelo IBGE, e você vai utilizar esse datum aqui, que eles estão declarando, beleza? Que é o 4326, que é o WGS 86, se eu não me engano. Tendo essa ciência, você vai colocar os pontos. Olha só como que vai funcionar. Você vai adicionar pontos de controle nessa sua planta, ou na sua carta, enfim, ou na imagem, para você ter pontos de coordenadas na sua imagem e que vão, portanto, georreferenciá-la. Depois essa imagem vai, inclusive, ser adicionada no projeto principal ali do QGIS, que é essa janela aqui, tá? Então veja só. Como que a gente vai fazer isso aqui, já que a gente já tem uma planta, e olha só, ela já tem as coordenadas, vai ajudar a gente. Vocês vão entender quando eu vou colocar o primeiro ponto aqui, tá? Então, vou adicionar um ponto nessa intersecção de linhas aqui, tá? Da grade. E, vejam só, o ponto X vai ser 7592. 000, tá? De 1000, no caso aqui, milhão. Para a coordenada y sempre vão ser 7 dígitos. E já para a coordenada x vão ser sempre 6 dígitos. Então, 68000. Beleza? Lembra que eu falei para você colocar o datum que está lá nos detalhes? Pois é, 4326, você vai vir e vai colocar esse datum, tá? Não vai colocar Córrego Alegre, não. Beleza? Porque é esse que vai, de fato, que é de fato o correto da planta, da carta, ok? Feito isso, você vai marcar o seu ok. E agora você vai colocar outro ponto. Quantos pontos, Gabriel? Aí vai depender da precisão que você quer alcançar, tá? Pode ser desde 5 pontos até 15 pontos ou mais. Chega um ponto, né, onde a quantidade de pontos que você colocar já fica muito excessiva para você fazer o tratamento depois. Então, recomendo, assim, uns 15 fica legal para ficar bem detalhadão. Eu vou colocar aqui 6, mas eu vou colocar aqui um exemplo, uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Se você estiver fazendo por imagem, tá? Eu vou usar a represa de exemplo. Se você estiver fazendo por imagem, você pode fazer de um outro método, já que você não vai ter essas marcações aqui possivelmente, tá? Que outro método você pode usar?
que é marcar um ponto na sua imagem que seja mais facilmente identificável pelo QGIS e pedir aqui, ó, a partir da tela do mapa. Então você vem aqui no seu mapa, na sua tela de projeto principal aqui do QGIS, tá? Pede um Google Satélite pelo Quick Map Services, que eu já mostrei em vídeos anteriores como pegar. Beleza? E você vai na represa, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui muito solto, tá, gente? É só para vocês verem. Onde está essa represa? Pra cá, tá aqui. E aí você marca, por exemplo, marquei a beiradinha aqui de cima lá na planta, vou marcar aqui bem perdidão aqui o ponto, tá? Então você vai ter essa pontinha da represa marcado também, marcado através do seu mapa. Ele já vai gerar aqui as coordenadas daquela posição, beleza? Ele já vai alterar aqui o datum, porque lá eu utilizo, no meu projeto eu estou utilizando esse datum, que é o 31983 Sirgas 2000, o TM23. Eu vou descartar esse ponto, porque a ideia aqui é usar as coordenadas que a planta apresenta, beleza? Mas se for uma imagem, você pode utilizar esse método, tá? Você tem uma representação na imagem e você, a partir do mapa, a partir do projeto principal ali do QGIS, você marca as localizações que estão na imagem. Assim, por consequência, você vai georreferenciar a imagem. Tá? Pronto. Aqui eu coloquei todos os pontos que eu queria colocar. Aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver essas linhas saindo, né, dos pontos. Isso daqui, gente, é um sinal de imprecisão desses pontos. Vocês vão ver aqui no canto esses números, né, esses indicadores aqui, que são os indicadores de imprecisão, tá, dos seus pontos. Então aqui, no caso, eu já configurei para unidades do mapa, ou seja, essa imprecisão está sendo demonstrada em metros, beleza? Porque eu estou usando o sistema de coordenadas UTM, beleza? Então, por exemplo, aqui, esse ponto 0, esse daqui, ó, ele está com 187 metros de imprecisão. Esse cálculo é feito, gente, porque vamos lembrar que a gente está colocando esses pontos manualmente. Esses pontos têm coordenadas, a gente alimentou essas coordenadas. Então, o programa consegue fazer um cálculo, tá, da distância desse ponto, dessa coordenada real, para as outras coordenadas e verificar se essa distância bate com o que seria adequado entre essas coordenadas, beleza? Então, através de uma triangulação desses pontos, ele consegue te identificar mais ou menos qual a distância desse erro e a posição que esse ponto teria que estar para estar correto e de fato representar essa coordenada, ou pelo menos mais correto. Ele vai te dar essas imprecisões aqui. É bem provável que no seu a configuração do georreferenciador esteja em pixel. Para você alterar, você vai vir aqui em opções, configurar georreferenciador e vai mudar para unidades do mapa, se possível. Mais uma vez, se você colocou o datum bonitinho, você vai conseguir passar para as unidades do mapa, beleza? Em pixel vai ficar assim, são pixels da imagem que você colocou. Eu prefiro em unidades do mapa, beleza? Tá muito impreciso. A gente tem imprecisões aqui, cara, de cento e poucos metros, 187 metros. Tudo bem, não é tanto assim, né? Poderia ser muito mais se a gente, por exemplo, utilizasse o datum errado, tá? Vocês vão ver imprecisões de 1 quilômetro, tá? Você pode ver imprecisões absurdas se você usa, por exemplo, um datum errado, tá? Então fica de olho nisso, porque pode ser até mesmo de você ter, por exemplo, se confundido, usou ali um datum que não é o certo, vai bater umas imprecisões grotescas, tá?